O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa casa, uma cidade, e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade, e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, Deus, em seu plano de amor, escolhe pessoas para colaborar com Ele, e Ele envia essas pessoas com o auxílio da sua graça. Foi assim com Isaías, na primeira leitura. O profeta que fala de Deus de uma maneira tão amorosa, que compara esse Deus a uma mãe que acolhe o seu povo, o consola e o alimenta. Assim também foi com Paulo, aquele que pregou Jesus crucificado e que se identificou de tal maneira com Jesus, que ele sente as próprias marcas da paixão de Cristo na sua própria vida. É alguém que não prega Jesus para ter o sucesso, mas para apresentar o Senhor às pessoas, independentemente das adversidades e contrariedades que ele enfrenta pelo caminho de cruz. Por fim, nós vemos no Evangelho aqueles que são chamados a essa missão. Além dos 12 discípulos, que são os bispos, nós vemos que Jesus chama outros 72. O número 72 é muito simbólico na Sagrada Escritura, porque na época de Jesus era o número dos povos conhecidos até então. Então Jesus chama a todos, não apenas os clérigos, o Papa,
os bispos e os padres, ou até mesmo os diáconos, mas todas as pessoas, todos vocês. Ninguém fica de fora. Essa é uma missão que é dada pelo próprio Jesus. E qual é o objetivo? Preparar o caminho de Jesus. E o Senhor chama de que maneira? Que estes vão de 2 em 2. Ninguém vai sozinho. É preciso contar com a graça de Deus, mas também com o apoio das pessoas que nos acompanham nessa jornada. A tentação que nós podemos ter, às vezes, é de fazer as coisas sozinhos. Porque a gente tem a impressão de que fazendo do nosso jeito, as coisas são mais rápidas. Mas o fato de ser mais rápidas não quer dizer que sejam mais duradouras. Quando a gente conta com irmãos nessa trajetória, talvez não seja tão rápido assim, porque a gente precisa entrar em acordos, precisa aprender a conviver, ajustar muitas coisas. Pode ser que não seja tão rápido, mas nós podemos juntos ir mais longe. Por isso que Jesus coloca os discípulos de 2 em 2, para que eles possam ser um amparo um para o outro, e para que eles possam testemunhar juntos aquilo que acontece com a força de Deus e também com a participação deles. E qual é o perfil do missionário que Jesus realmente deseja? Primeiro, pessoas que rezem. Ele diz, pedi ao Senhor da messe para que envie mais operários para a messe. Hoje, nós vivemos num tempo em que nós somos como que empurrados a fazer muitas coisas, a ser sempre produtivos e entrar num ativismo que é até mesmo alucinante. E quem sabe nós tenhamos a impressão de que parar para rezar seja perda de tempo. Mas Jesus nos ensina que tudo começa pela oração. A oração vai preparar cada ação. Porque a oração é estar em sintonia com Deus. A oração é sintonizar o nosso coração ao dele e a nos preparar para aquilo que virá, que é o desconhecido. O Senhor ainda convoca pessoas que sejam mensageiras da paz. No mundo em que as pessoas estão tão perturbadas interiormente e que com muita facilidade também entram em desentendimentos pelos desencontros da vida, é preciso que haja pessoas que promovam a paz. E Jesus diz que ao entrar em cada casa, é preciso dizer que a paz esteja convosco, assim como ele também vai dizer depois que ressuscitar. Então não tenha medo, quando você entra na casa de alguém de fé, de dizer que a paz esteja nessa casa. Os nossos irmãos de outras igrejas não têm medo de falar de Deus, não têm vergonha. Por que nós, católicos, teríamos? E mesmo que você entre em algum ambiente que talvez as pessoas não vão entender aquela tua saudação, digamos, num espaço de trabalho, você pode dizer em pensamento que a paz esteja nesse lugar. Nós precisamos pedir que a paz do Senhor esteja presente, porque nós estamos, ao chegar naquele ambiente, preparando o caminho para Ele que virá, porque é Deus que faz a obra, não somos nós. Jesus espera de nós uma confiança na providência dEle. Então Ele diz, não levem nem bolsa, nem sacola, porque é preciso confiar primeiramente na ação de Deus, e não nos aparatos, nas coisas que podem talvez dar a sensação de segurança a nós. É Deus que faz. É preciso também ter um coração simples. E um coração simples não é um coração que é ingênuo, não é um coração que não sabe de nada. É um coração que simplifica as coisas, abrindo caminho para Deus. Jesus ele não nos esconde que a missão tem os seus desafios. Tanto é que ele diz que ele nos envia como cordeiros em meio a lobos. Mas ele também diz,
Se nós desejarmos a paz àquelas pessoas e elas não forem amigas da paz, se elas forem resistentes, se elas não estiverem dispostas à reconciliação, à nossa tentativa de proximidade, enfim, esta paz ela não vai se perder. Essa paz que você desejou volta para você. Então, tudo aquilo que nós fazemos, ainda que não seja acolhido, ainda que encontre barreiras pelo caminho, não é em vão. Jesus também vai nos dizer que se nós não formos recebidos, ou seja, se as pessoas não estiverem dispostas, não é, a acolher aquele gesto de amor que a gente faz com tanta dedicação, ou deixar aquele conselho, aquela mensagem, nós devemos sacudir a poeira dos nossos pés contra aquelas pessoas. Sacudir a poeira dos pés não quer dizer desejar o mal para elas como uma forma de vingança por elas não terem nos acolhido. Não é isso, não. É se desprender daquele sentimento da pessoa, não levando para nós ressentimentos. Então, sacudir a poeira dos pés é seguir o caminho e não levar aquilo consigo. Então, não levar aquilo que é do outro, em termos negativos, para a nossa caminhada. É seguir em frente. Jesus quer que nós sejamos os seus colaboradores. E além dele enviar esses discípulos, ele depois os recebe de volta, escutando aquilo que eles têm para dizer. No mundo tão corrido, talvez as pessoas não consigam mais escutar umas às outras, ou porque elas têm pressa de falar, ou porque elas se distraem facilmente e não conseguem receber o outro na sua inteireza. Ou ainda porque procuram fugir do outro com um aparelho de celular, com outras coisas que acabam sendo uma maneira da gente não se envolver com as outras pessoas e aquilo que elas têm a dizer para nós. Jesus, pelo contrário, é aquele que escuta. O mesmo Jesus que falou ao enviá-los, depois ao recebê-los, os escuta. E nós vemos que os discípulos eles voltam alegres, mas também eufóricos, porque além de curar os doentes, eles expulsaram muitos demônios. Isso foi muito bom, mas Jesus diz a seguinte frase, que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Por que Jesus diz isso? Para que essas pessoas que fizeram o bem não se envaideçam como o inimigo de Deus, que estava na presença de Deus no princípio, mas tomado pelo orgulho, depois cai no pecado de colocar-se no lugar de Deus, e é por isso que a queda dele é como um relâmpago. Então não vamos nos vangloriar do bem que nós fazemos. A gente não precisa obter a aprovação das pessoas para ter a certeza de que nós fizemos o bem. Não é em tudo que nós vamos ter sucesso, mas o que é mais importante é aquilo que Jesus diz. Não vos alegrem por expulsar os demônios, por esse poder, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Então não é pela força dos resultados, pelos frutos que nós podemos enxergar, que nós devemos nos alegrar, mas por ter feito aquilo que cabia a nós fazer. Por nós nos sentirmos participantes desta que é a obra de Deus, com a qual Ele conta conosco. Vamos então tomar consciência de que Deus nos dá uma missão. E essa missão é onde você se encontra. É lá que Deus quer usar você como instrumento de paz. É lá que Deus quer falar através de você. E é lá que Deus quer que você também faça uma experiência de quem é a presença dEle. E assim, nós sintamos que o mesmo Deus que nos envia é aquele que nos acompanha, é aquele que nos espera de volta, porque Ele está conosco. E nós queremos estar nele, com Ele e tudo fazer
por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre lhe seja louvado.